por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Livro Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 18, verso 41 em diante. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse aos seus servos: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. É interessante a gente olhar para o texto e perceber que mesmo Elias tendo uma diferença com Acabe, uma diferença essa compreensiva, Elias não deixa de praticar o ato cívico, porque naquele momento Deus estava quebrando alguns paradigmas ali. A figura de uma autoridade, quando ia na frente, era costume que os batedores fossem à frente, abrindo caminho para que a autoridade fosse à frente. E milagrosamente, de uma maneira sobrenatural, Elias, depois que Deus ouve a sua oração, ele é tomado de um sobrenatural, e nesse sobrenatural, ele consegue sair numa velocidade, só pode ser sobrenatural, e ele faz o papel de batedor na frente da carruagem de Acabe, em sinal de respeito até a entrada da cidade, o escoltando. Acabe teve a chance de se submeter ao Deus de Israel. E Elias dá mais um sinal de que a gente não perde nada quando a gente anda debaixo da obediência, dos princípios do Senhor. É interessante olhar para isso, porque a gente vê que, mesmo numa condição totalmente contra, o Senhor está observando detalhes. Repete comigo: Deus observa detalhes. Aliás, irmãos, Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Deus não é Deus de grandes coisas apenas. Para muita gente, grandes coisas é tudo. Mas para outras pessoas, ela não precisa de grandes coisas. Elas precisam de pequenas coisas. E nessas pequenas coisas, o Senhor também é Deus. Ele também cuida. Deus cuida de problemas de uns que são insignificantes para outros. Esse é o Deus de Elias. 3 anos atrás, a palavra de Elias, ele se apresenta diante de Acabe, 3 anos e meio atrás, no momento de totalmente baalismo, de pecado. A nação de Israel se corrompeu, se dividiu, se esfriou, foi praticando
coisas que não eram toleráveis e foi se esfriando, o diabo foi entrando. Sempre foi assim, infelizmente vai continuar. Até que alguns dos profetas de Israel se corrompem, têm medo de falar, têm medo de pregar, têm medo de colocar o rosto a prêmio, porque podem ser presos, e isso aconteceu mesmo. Jezabel mandou matar. Obadias é o chefe do palácio, que, escondido de Jezabel, esconde 100 profetas, 50 e 50, sustentam eles em caverna, pão e água, durante o tempo em que Jezabel estava desesperadamente procurando, junto com Acabe, matar Elias. É num tempo desse que Elias se apresenta perante Acabe e diz: assim diz o Senhor, assim, ele fala, pela minha palavra, durante 3 anos e meio não vai chover. Deu as costas e foi embora. Passaram-se 3 anos e meio e não caiu uma gota de água sobre Samaria e sobre a região. A seca veio, a escassez veio e houve grandes necessidades. Agora, no meio da escassez, no meio da aflição, Deus não deixou de guardar os profetas e Deus não deixou de guardar Elias. Deus sempre providencia o escape para aqueles que são seus. Nunca esqueça disso, viu, irmão? Quando fizerem planos contra a sua vida, quando fizerem trabalhos que se dizem trabalhos espirituais contra a sua vida, lembre-se do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que maldição sem causa não virá. Então, se o teu nome está escrito no livro da vida, poderoso é Jesus para te sustentar em pé. 3 anos e meio se passaram, e agora Elias se apresenta no Monte Carmelo. Ele faz um desafio aos profetas de Baal, e ele os desafia para que invoquem e caia fogo do céu, para que a nação se defina qual é o Deus, e nós conhecemos a história. Os profetas de Baal e de Astarote se cortam até quase que o período da tarde e nada acontece, até que Elias então restaura o altar, e aí ele invoca, cai fogo, consome a lenha, a gordura, a água, e ele executa ali a morte dos falsos profetas. Poderia acabar aí, mas o capítulo que lemos, os versos em diante, mostra um profeta que não para, um profeta que entra na história novamente, e agora ele vai falar de uma outra forma. Há 3 anos e meio atrás ele diz assim: segundo a minha palavra não vai chover. Agora ele vem e diz: segundo a minha palavra vai chover. E ele toma uma posição, e é interessante que há pérolas do Senhor nesses poucos versos para nós. Quando nós olhamos para a posição de Elias, acabam de ser executados os falsos profetas, o povo está aparentemente declarando que o Senhor é Deus, e Elias então chama o seu servo e diz para ele o seguinte: ele que desceu, executou perto do rio, nas margens do rio Quirion, os falsos profetas. Acabe está desiludido, porque foi um dia pesado, foi um dia de derrota. Acabe é fraco, é um homem sem atitude. Ele não sabe, vai ter que dar notícias para Jezabel do que aconteceu. E Elias diz assim para o seu servo: diga para Acabe comer, diga para Acabe se reforçar, porque daqui a pouco chove. Só que não chovia há 3 anos e meio. E aí Elias toma uma posição. Ele sobe novamente o Monte Carmelo, e ele toma uma posição de feto, uma posição fetal. Ele se curva no monte, em sinal de humildade, de submissão. Ele é profeta. Ele está do outro lado do monte, e Acabe está do outro. E ele diz para o moço:
vá olhar. Ele está em posição contrária ao mar Mediterrâneo. Da primeira vez, Elias falou, segundo a minha palavra, e virou as costas e foi embora. Agora Elias, ele tem que orar 7 vezes. E dentro dessa narrativa, nota-se que a primeira postura de um homem de Deus, por mais que ele seja usado por Deus, nunca um homem de Deus, ele é identificado porque ele diz que ele é homem de Deus. Um homem de Deus é identificado pelas suas atitudes de homem de Deus. E um homem de Deus é identificado com submissão à palavra e com humildade. Qualquer coisa fora disso não é característica de um homem de Deus. O homem de Deus, Elias, ele é o homem que falou que não ia chover, não choveu. Agora, ele diz que é para Acabe se preparar, porque vai chover. E ele vai orar. E quando ele põe a sua cabeça entre os seus joelhos, é literalmente a posição de humildade. Ele põe o rosto sobre a terra e ele começa a orar. É interessante que, pelo grau de intimidade que ele tem com Deus, isso não tirou de Elias o temor, o desrespeito de entender que ele é homem e Deus é Deus. Ele vai para o princípio de humildade. Esse sempre é o caminho da conquista na vida. O caminho da humildade. O caminho da submissão. E ele se curva e ora. No momento em que Elias está humildemente orando, e ele está pedindo por chuva dessa vez, está no coração de Elias, estão 2 coisas. Primeiro, Elias tem uma grande preocupação com o povo, porque 3 anos e meio sem chover, o trigo não dá, o gado está morrendo, os carneiros estão secos, a fome chegou. E ele tem esse princípio para com o povo, ele tem essa preocupação. E a segunda observação que está no coração de Elias é que depois de tudo o que aconteceu, Elias tem como objetivo glorificar a Deus. O milagre de chover não é para a honra de Elias, é para a glória de Deus. Você já observa que há uma diferença, porque que uns, quando sobem nas tribunas para contar o testemunho, diz, porque eu recebi, porque eu ganhei, porque eu possuí, porque eu não tinha. E outros já começa de baixo para cima. O Senhor me deu, eu não merecia. O Senhor me exaltou, o Senhor me colocou, o Senhor me deu. Elias tem essa vontade, querido. Deus em primeiro lugar. Ele não coloca as coisas em primeiro lugar. Ele coloca Deus em primeiro lugar. E quando a gente põe Deus em primeiro lugar, irmão, não tem erro. Quando Deus é primazia na vida, as coisas vão dar certo. A bênção do Senhor, a proteção do Senhor, a presença do Senhor há de se manifestar. E ele ora, ele vai orar. E nesse ato dele ir orar, uma coisa está no coração dele: que a glória de Deus seja em toda a nação de Israel conhecida. O Deus que honrou a palavra ali é o Deus que também vai fazer a chuva cair aqui. Agora observe que a oração de Elias, dessa vez, não foi atendida na primeira vez. Há 3 anos e meio atrás ele fala uma e para. Agora não. Agora ele está de joelho e ele fala para o moço, vai lá e olha, vê se tem chuva. O moço vai a primeira vez e volta e diz, não, não há chuva. E há um segredo nessa relação. E Elias continua orando. A Bíblia não diz quanto tempo. Ele fala para a segunda vez para o moço, volta lá. Veja se está com sinal de chuva.
E assim acontece 1, 2 e 6 vezes. Em 6 vezes aquele moço volta e diz assim: não tem nada. E nas 6 vezes Elias continua de joelho orando. O profeta não desiste, ele não deixa de clamar. Lição número 1 para nós: continue orando. Deus não respondeu na primeira, não significa que Ele não vai responder. Continue orando. O profeta diz para o moço, na 6ª vez ele fala: o que você vê? Ele disse: eu não vejo nada. E ele volta a dobrar o joelho, e ele continua orando. E o profeta não desiste. E sabe o que eu olho nesse texto, irmãos? E essa madrugada eu perdi o sono e fiquei falando um pouco com Deus. Deus falando comigo sobre a ceia, sobre a palavra. Essa relação de crescimento, de harmonia do reino. Que química fantástica que acontece quando cada um entende o seu lugar no reino. Tem gente que quer ser apóstolo, estou usando uma força de expressão, mas não sabe o preço que é o apostolado. Tem uns que se intitulam e querem ser chamados de mestre e não sabem o quanto ser mestre também é. E a Bíblia diz que a quem muito Deus dá, muito será cobrado. Quanto mais a gente sobe em responsabilidades, mais pesado fica. E aqui eu tenho um exemplo de uma relação que a igreja do Senhor Jesus, para esta ceia, deve refletir. É essa sinergia, é esta coisa maravilhosa do profeta estar falando e o povo está ouvindo o que o profeta está falando. O profeta é o homem que Deus fala com ele e ele fala com o povo. Mas quando o profeta não é mais acreditado, não é o profeta que perde, irmão. Quem perde é o povo, quem perde é o homem. O profeta diz para aquele moço: volte. Quantas vezes ele já tinha ido? 6. Imagine se ele falasse assim para Elias: chega, Elias, não sou bobo, não sou teu empregado. Você está pensando o quê? Eu já fui 6 vezes, não tem nada lá. Elias fala a 7ª vez para ele: volte lá e veja o que você vê. Só que Elias não fala para ele e fica sem fazer nada. Porque, às vezes, dá uma impressão de que o profeta não faz nada. A carga emocional, a carga de responsabilidade, o temor. O profeta está lá, lembre-se, de cabeça no pó, orando. Porque a chuva que vai descer vai abençoar não só o profeta. A chuva primeiro é para abençoar o povo. A igreja está entendendo? Quem vai ser abençoado é o povo. Eu vou te explicar. Durante o tempo da seca, Deus guardou o profeta. Durante o tempo da seca, Deus preparou à beira de um riacho e corvo para cuidar do profeta. Quando o riacho secou e quando o Senhor falou para ele: agora você vai para a casa de uma viúva, Deus preparou também uma viúva que cuidou dele, porque Deus cuida. Só que agora Elias está orando para que venha a chuva para abençoar o povo, não é ele, porque ele já é abençoado. E quando ele está dizendo para o moço: volta lá e vê o que você faz, ele não fica sentado, ele não fica esperando, ele simplesmente volta a orar. O que ele está dizendo a gente não sabe, mas a gente supõe. Por que Deus não ouviu ele pela primeira vez quando ele orou dessa forma agora? Porque Deus sempre tem o seu jeito de trabalhar, seu jeito de tratar. E desta 7ª vez, não sei, a Bíblia não diz qual o relato, mas é no mesmo dia,
Ele está orando e o moço já foi 6 vezes. Lembrando, Elias está do outro lado do monte. Eu estive lá, é grande. A vista que dá para o mar oriental é no outro sentido. As margens do rio Quirion é para cá. Não se sabe precisar ainda. Mas é uma cordilheira. O Monte Carmelo não é um monte, é uma cordilheira. Então o moço, ele não foi simplesmente do outro lado da rua ou até 1 quilômetro para frente. Ele andou. Para ele poder ver o outro lado, ele também se desgastou. Ele também precisou fazer a sua atividade. Só que enquanto ele está fazendo o seu papel, o profeta está fazendo o quê? O papel dele. O profeta está orando. E isso acontece no espaço de tempo de uma tarde. Vai o moço, volta cansado, e o profeta está orando, e o profeta sabe que ele chegou, fala, e aí? Ele falou, não tem nada, meu senhor. Ele ora mais um pouco, fala, volte lá. 1, 2, 3, tudo isso. E na 6ª vez, tinha tudo para aquele moço dizer, mas Elias, meu senhor, eu já fui 6 vezes lá, mas ele não diz. Ele sabe que Elias é profeta. Que bênção seria para nós se nós entendêssemos o nosso papel no corpo de Cristo e reclamássemos menos. Que bênção seria para nós se nós ajudássemos mais e ficássemos reclamando de menos. Que bênção seria para nós se nós fizéssemos literalmente aquilo que está no nosso alcance para fazer. Tem gente que não pode passar pano na igreja, mas pode vir orar aqui, ué. Talvez não pode vir à tarde, mas pode vir de manhã. Tem gente que, de alguma maneira, pode fazer. Pode colaborar. Enquanto você faz alguma coisa, tem gente intercedendo. Enquanto você está cuidando de uma área, tem alguém fazendo um programa. Enquanto tem alguém fazendo programa, tem alguém fazendo comida. Enquanto tem alguém fazendo comida, tem alguém fazendo visita. Ah, o pastor não vem. Ah, fulano não vai. Ah, mas e você? O que tens feito? Vai cair tudo nas costas do profeta agora? Olha essa sinergia fantástica. O profeta precisa orar, porque se o profeta não ora, as coisas não acontecem. E uma certa vez, já no ministério de Jesus, os apóstolos olharam e falaram assim, está ruim aqui o negócio. Porque nós não fomos levantados para ficar distribuindo coisas aqui e astendendo. Nós somos levantados para orar e para a palavra. Então vamos separar os diáconos para isso, porque os diáconos foram instituídos para isso, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. E aqui a gente vê um Elias que tem um moço, como os outros profetas, que ele não discute, ele faz. Dessa 7ª vez que Elias está orando, o moço, quando volta, e ele vê Elias orando, e Elias sabe que ele chegou, Elias diz para ele, o que você viu? Ele disse, eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Oh, Kendarabashuri alabás. É só disso que Deus precisa. Obediência e clamor para o seu povo crescer, para o seu povo ser abençoado, para a sua casa ser edificado, para você ser restaurado. Nada mais. Esse moço diz para Elias, diferente das outras, meu senhor, é uma nuvem pequena, é do tamanho da mão de um homem. Elias entendeu, porque ele está olhando para o mar Mediterrâneo, e ele está vendo que um vapor está se formando do mar. Aí a gente olha para o texto, querido, e há uma coisa interessante, que nos ensina aqui, como Jesus falou também, cabe a gente aplicar. Não vale apenas orar, é importante vigiar e orar. Tem gente que só vigia, mas não quer orar. Se dá o trabalho, mas não ora.
Irmão, tudo que é secular, que não é acompanhado de espiritual, não vai ter êxito. Esse moço está fazendo a parte dele. O profeta está fazendo a parte dele. A nossa vida é a mesma aplicação. A gente precisa vigiar nas coisas para não ser engolido pelas coisas. E a gente precisa sempre lembrar de uma coisa: a oração é o combustível da nossa vida. Sem a oração a gente peca. E peca feio. Sem a oração, a Bíblia não é mais importante na nossa vida. Sem a oração, o temor de Deus é rasgado da nossa vida. Sem a oração, a gente pega os textos bíblicos e faz assim: isso aqui mais ou menos serve, isso aqui não serve. Por quê? Porque eu estou fora da comunhão, eu estou carnal. Então eu começo a pegar coisas para mim e dizer: ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Porque a gente está errado, a gente precisa vigiar e precisa orar. E a gente vê que na vida de Elias há uma outra lição dentro dessa história, que na perseverança, na oração, na perseverança da oração, Deus mandou a resposta. Então não existe impossível para Deus. Tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor, dentro da sua palavra, respeitando a sua palavra, não inventando assunto, mas a palavra. A Bíblia diz: crendo recebereis, vivendo pela palavra. E aí, essa noite, madrugada, eu estava pensando, o Espírito ministrando ao coração, sobre o povo, que a chuva não vinha, mas agora, quando o moço diz assim: está vindo uma pequena nuvem, Elias, cheio de autoridade, ele fala para aquele moço: corra para Acabe, diga para ele se colocar sobre o carro e pegar o caminho de Jezreel, porque senão ele vai se molhar. Olha a confiança de um homem de oração. E ele toma essa autoridade, e é tomado pelo Espírito de Deus, e sai correndo, ultrapassa o carro. É sobrenatural, é uma coisa de atletismo. Ele sai correndo na frente, ele abre o caminho, e a chuva vem. E aí, o que tem nesse texto para nós ceiarmos, irmãos? É que o povo estava dividido, servindo a Baal, e a seca estava lá. E de repente, por causa de um homem de Deus, o caos não se perpetuou. A desgraça não continuou. E aí vem a chuva. E chuva é bênção. Chuva é trigo, chuva é verde, chuva é leite para animal que vai comer, vai engordar, é carne. E aí eu queria que você pensasse que para as coisas acontecerem na vida e até a salvação, alguém sempre está pagando um preço de sacrifício. Sempre. Sempre para as coisas darem certo, alguém está pagando um preço de sacrifício. Quer um exemplo? Nós estamos sentados confortavelmente aqui, mas há uma equipe de prontidão do sistema de alimentação de energia, que 24 horas eles estão lá, para que caso caia o sistema de energia que nos favorece, eles venham a sanar o problema. Veja que para nossa comodidade, alguém está longe de casa. Ah, mas está recebendo. Pergunte o que ele gostaria de estar fazendo. Se era estar lá ou estar no seio da família. Alguém sempre paga o preço para as coisas que a gente tem. A gente não para muito para pensar, porque a salvação veio de graça. E porque ela veio de graça, a gente acha que essa graça pode ser abusada. Mas não é assim. Essa graça custou sangue do inocente. Custou o sangue de Cristo. Você já procurou saber o valor de algumas coisas que você tem? Qual é o preço? Você já procurou saber o valor
das coisas que Deus colocou na sua vida, que preço alguém pagou para você ter? As coisas do dia a dia. As coisas. Normalmente nós sentamos e somos alimentados, no caso da igreja. Chegamos aqui, a mesa de ceia está bonita. O Ministério de Louvor ensaia nas sextas-feiras. Vem todos os cultos e ainda se dedica. Estão cansados, trabalham, têm suas necessidades, têm suas famílias, mas quando a gente vê a ministração do louvor aqui, a glória desce e fala, louvado seja Deus. Alguém sempre paga um sacrifício para proporcionar outras coisas. Não é? Você chega, às vezes, na igreja e você encontra a igreja limpa, organizada, mas durante a semana, quem será que limpou? Quem será que lavou os banheiros? Quem será que organizou isso ou aquilo? Como será que as coisas estão assim, assado? Será que pessoal que está por aí que não recebe salário, como é que eles se dão? Como é que eles vivem? Porque a gente fala de obra de Deus, Deus em primeiro lugar, mas e o meu sacrifício? Aonde eu tenho me sacrificado assim pela obra, não é? E você já procurou saber o valor de algumas coisas que te proporcionaram? Algumas coisas. Eu queria que você pensasse como foi para Deus olhar Jesus recebendo uma coroa de espinho na sua fronte, vendo seu filho recebendo um cravo aqui e sendo furado, para que os homens rejeitassem ele. Geralmente, essa é uma pergunta que se deve fazer para os filhos, né? Que geralmente reclamam da carne, da mistura, ou escuta, você sabe quanto alguém está sofrendo para que isso aqui esteja sobre a tua mesa? Subir, querido. Elias, ele vai para o Monte Carmelo, lá em cima. E é lá em cima que ele busca um nível diferente. Ele vai orar. Ele vai falar com Deus. E se a gente quer crescer como corpo, se a gente quer crescer como família, se a gente quer crescer como homem, se a gente quer crescer como marido, ou as mulheres como esposa, como pastor, como obreiro, e como corpo, igreja, uma das coisas que eu olho, essa pérola que o Espírito revelou para mim, é a atitude de Elias de subir. E quanto mais alto você sobe, interessante, mais o ar fica rarefeito. E essa condição do ar ficar rarefeito é algo que acontece que é passageiro, transitório. Mas no momento em que você vai subindo, vai ficando em altitudes mais altas, a atmosfera ela fica tênue, ela baixa a pressão atmosférica, com baixa concentração e variedade de gases, isso só encontra em grandes altitudes, ao passo que quando nós estamos ao nível do mar, o ar ele possui uma carga estável de 1 quilo por metro cúbico. Mas quando a gente sobe de nível, à medida que nós vamos subindo, o ar vai diminuindo. E aí a altitude, por exemplo, vai ficando 700 gramas por metro cúbico, causando dificuldade na respiração. Então, quanto mais a gente sobe, mais a gente se libera das coisas que nos sustentam aqui embaixo. Mas quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente vai se desprendendo das coisas naturais, mais nós vamos ficando dependentes de Deus. A gente vai se desgrudando. E como dizia o Dr. Russell Shedd, pastor Russell Shedd, nós vamos nos desmamando da terra. Nós vamos nos liberando das picuinhas, das coisas que, não posso, isso aqui é importante. Jesus volta para a gente essa noite. Jesus pode voltar para alguns amanhã. E o que a gente tem para entregar para Jesus? O que nós vamos apresentar para Jesus? A gente precisa, e esta é a palavra, se adequar a novas
temperaturas, há novas atmosferas. E eu vejo que aquele profeta, ele sobe, ele ora, e sobe também o seu moço, e por 6 vezes aquele moço vai, e na 7ª é que a resposta vem positiva. E falando sobre o crescimento do corpo, sobre a bênção que não é para um, mas é para todos. É a missão da igreja, é a missão sua, é a missão nossa. É que o sucesso da missão se dá pelos propósitos sujeitados. Não existe missão que tenha êxito se os propósitos não foram sujeitados. Para crescer na fé, para crescer na intimidade com Deus, tem propósitos que precisam ser sujeitados. Quando eu não me sujeito aos propósitos, eu não cresço. Para cada missão existe um propósito. Quando Elias fala para o moço, volte lá, ele volta uma. Deus está trabalhando na história. Deus está trabalhando com o profeta. Deus está trabalhando com o moço. Deus está trabalhando com a nação. E eu olho para esse texto e vejo que quem não se sujeita aos propósitos é incapaz de êxito na missão. Que coisa interessante, porque você delega uma função para algumas situações na empresa, pode até ser na igreja. Passa-se um ano, não tem fruto. Passa-se um tempo, as coisas travaram. Não há êxito. Aí você procura sondar, porque alguns propósitos foram acomodados. A missão para lograr êxito, o propósito, ele exige de nós posição fetal, exige de nós externar o trabalho, exige de nós, muitas das vezes, ir além de 1 quilômetro, exige de nós caminhar um pouco mais, para que a missão seja bem sucedida. O propósito precisa ser bem executado. E aí, querido, todos nós conhecemos, missão dada, missão cumprida. O moço recebe de Elias uma palavra, vá lá 6 vezes, e ele vai. Sacrifícios, querido. Elias, quando ele é usado por Deus, na primeira vez, alguém fala assim, é fácil ser profeta, né? Ah, é fácil? Então vamos lá. Primeiro, ele foi perseguido, ele precisou ser alimentado por corvo, beber água do rio e sustentado por uma viúva. É fácil para alguém tomar água do rio, baixar no rio e tomar água do rio? Algumas mulheres que eu conheço, imaginar ficar lá abaixada, pegando, ver uma cobra, tomar com bicho, com coisa, já me assusta. O que você acha? Comer comida que um corvo traz para você comer. E pense numa viúva, que era uma das classes mais desprestigiadas daquela geração, ainda não era israelita. E ela que Deus usou para sustentar. Deus também estava trabalhando com o profeta. Então, quando a gente fala de sacrifício, quem quer receber na vida, quem quer crescer na vida, se o corpo quer crescer, precisa ter sacrifício. Mas somos uma geração que quer menos sacrifício. Queremos ter, queremos possuir, queremos as bênçãos e menos sacrifício. O fato, querido, é que sem sacrifício não é êxito. O milagre do coletivo aconteceu para a nação quando Elias ficou de joelho. Eu quero fazer uma pergunta que eu sei que você sabe a resposta. Quando é que veio chuva sobre Israel? Quando Elias ficou de joelho. Quem se sacrificou? Quem se sacrificou? Para pensar. Quem anda se sacrificando para cair água na tua terra? Pare para pensar se a água que está caindo na tua terra, você tem se sacrificado a ponto de merecer. A gente reclama demais e se sacrifica de menos. Todo sacrifício que a gente faz, o nosso sempre é o máximo. Sempre é o máximo.
A gente sempre está mais cansado que os outros. Nosso problema sempre é mais trabalhoso que o dos outros, mais difícil que o dos outros. A nossa doença sempre é mais pesada do que o dos outros. O nosso problema sempre é um problema mais difícil do que o dos outros. Mas quando você vai no hospital do câncer e você vê aquelas crianças assim, com um buraco aqui, respirando por aqui. Quando você tem que passar uma noite no hospital, quando você tem que levar pessoas para o médico todos os dias para fazer fisioterapia, pessoas que tiveram AVC, pessoas que tiveram derrame, pessoas que não falam, estão com a boca torta, pessoas que você tem que pegar na mão dela e você fala, meu Deus, eu não tenho problemas assim. Enquanto Elias está de joelho, Deus está ouvindo ele para cair água. O povo vai ser abençoado, porque alguém está pagando o preço. Então o milagre vem no coletivo, porque Elias ficou de joelhos por horas. A Bíblia não diz quanto tempo, mas diz que ele ficou assim, ó, posição de joelho fetal. Irmão, não é uma hora de oração, não. Ele ficou de joelho. Senhor, faz chover. Senhor, faz chover. Senhor, faz chover. Senhor, tem misericórdia de Israel. Senhor, esse povo é rebelde, mas tem misericórdia deles. Senhor, o trigo está faltando. Senhor, e está orando. E aí, não tem nada. Oh, Senhor, ele é profeta. Ele está pagando o preço dele. O moço está fazendo o preço dele. E Deus está vendo, irmão. Pega isso. Deus sempre enxerga quem faz sacrifício. Eu vou falar de novo. Deus não é cego. Deus enxerga quem paga, quem vive no sacrifício. Deus leva muito a sério pessoas de propósitos sérios. Sempre leva. Sempre. Se tem uma coisa que eu admiro, é conversar com pessoas que, pelos olhos da humanidade, elas seriam incapazes de ter o que tem. Mas quando você começa a conversar com uma irmã da igreja, uma senhora fiel, com legado de fé, de experiência, de intimidade, e você sabe a realidade dela, você fala, meu Deus, Deus existe. Deus existe. Deus leva muito a sério pessoas de propósito. Repete comigo, Deus leva muito a sério pessoas de propósito. Senhor, eu vou fazer, mas se o Senhor não fizer, eu estou tomando a minha decisão. Pode tomar. Vai quebrar a cara. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar com 50, com 60, com 70, com 80 anos, infeliz. Vai passar para lá e para cá, não vai crescer. Por quê? Porque não tem propósito. Leva as coisas de Deus do seu jeito. Do seu jeito. A Bíblia não pode ser, irmãos, um gibi. Ah, pastor, mas o mundo mudou. O mundo mudou, mas Deus não mudou. Pastor, todo mundo faz. Você é todo mundo? Você é todo mundo? Você quer ser igual a todo mundo? Seja tratado igual a todo mundo. O homem de Deus tem que ser homem de Deus. A mulher de Deus tem que ser mulher de Deus. O moço de Deus tem que ser moço de Deus. Ponto. Se a Bíblia diz que não pode, não pode. Ponto. Nós somos uma geração que não quer sacrifício, mas quer ser abençoado. O corpo quer ser abençoado, mas os membros do corpo nem sempre vivem no sacrifício. A pequena nuvem não era uma tempestade ainda, mas anunciava que as chuvas estavam por vir. Eu quero profetizar algo nessa noite de ceia, para a gente ceiar com alegria nessa noite. Eu quero para pessoas que estão dispostas a viver uma vida de sacrifício, não de religiosidade. Tenha uma vida de sacrifício com Deus. Que aquilo que a gente está olhando hoje, que parece apenas uma nuvem, é o sinal de uma grande chuva que Deus vai derramar sobre a sua casa, a sua família, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida ministerial, sobre o seu casamento. Faça o seu sacrifício.
Viva para Jesus. Quem está entendendo? Viva para Jesus. Diga para o diabo: eu não sou comédia, eu sou crente. Para com esse negócio. Qualquer coisa te arrasta, qualquer coisa te leva, qualquer coisa te emociona. Tem os pés firmes sobre a rocha. O trabalho em equipe, querido, diminui o fardo. O profeta está orando e ele se vê apoiado pelo colaborador. Como as coisas ficam mais fáceis. Às vezes vai ter festa na igreja, está difícil. Mas eu só falo assim: quem vai fazer o bolo é a Olinda, descansa. Se é a Olinda que vai fazer o bolo, você faz também. Pode ser a Jacira também. Quando eu sei que é vocês, eu falo: ufa. Se for a Lourdinha também, porque boleira não falta nessa igreja, graças a Deus. Mas quando sai algumas coisas do tipo: Fernanda, quem que está resolvendo isso aqui? Aí eu falei com fulano de tal. Falei: então está tudo bem, graças a Deus. Vou cuidar de outra coisa. O trabalho em equipe diminui, o fardo fica mais leve. O profeta se viu apoiado pelo seu colaborador. Ele está lá orando. E o que o moço está fazendo? Ele está indo fazer aquilo que ele tem que fazer. Dá uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado com um olhar de profeta, se é que dá para olhar. Olha, meu irmão, mesmo aqueles irmãos cabrunhados, tímidos, desviados, olha para ele e fala assim: faça o seu papel, ou Deus levanta outro. Psh, olha para cá. Fala para ele: faça o seu papel, ou Deus levanta outro. Sabia que Deus falou isso para mim? Deus falou isso para mim. Você quer ser piloto de helicóptero? Quero. Então, se eu tiver que levantar um outro para ser pastor, se um outro se levantar no seu lugar, se um falsário se levantar no seu lugar, você vai pagar a conta. Eu falei: mas aí não tem chance, você escolhe. Ou você assume o ministério, ou vai ser piloto de helicóptero. Pode ser que o helicóptero caia. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder? O profeta só pode orar. O papel do profeta é orar e dizer: faça o seu papel, ajude o profeta. Vai cair água, sobre a terra. Vai cair água. Enquanto o profeta está orando, irmão. Bendita a hora, enquanto o profeta está orando. Enquanto ele está curvado, está orando, Deus está lá falando com ele. Você não sabe o que Deus fala com o profeta, porque tem coisa que Deus só fala com o profeta. Tem coisas que Deus só mostra para o profeta. E tem coisas que Deus diz: eu te mostro, mas não fala. Enquanto o profeta ora, faz seu sacrifício, outros precisam fazer a sua parte. É assim que o Senhor é glorificado. Deus é glorificado quando a gente faz o nosso papel. Sabe, querido, quando não há peso para abrir e fechar uma igreja, quando não há peso para trabalhar, quando não há peso para congregar, quando não há peso para levar uma ceia, quando não há peso... Não, Deus é glorificado. A mensagem dessa noite, o tema dela é esse: que seja tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. É assim que Deus é glorificado. Seja profeta ou seja o servo, que seja tudo para a glória de Deus. Que aquilo que Deus colocar na sua mão, está precisando, precisa que alguém vá lá, deixa comigo. Tem que ir lá. Rapaz, se esse homem parar de orar, não chove. O problema é que a igreja perdeu o referencial de espiritualidade. A igreja ficou religiosa. A igreja passou agora a viver segundo o seu trabalho, segundo a sua visão. Não vai crescer, não vai prosperar. Se Deus não abençoa, a terra fica seca. Se Deus não liberar a palavra, o ladrão entra.
arrebenta. O salmista disse: inútil é comer o pão de dores, levantar de madrugada, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O profeta está lá orando, e alguém está fazendo. A igreja é um corpo. Jesus, enquanto ele está lá buscando as Marias, olha lá no Evangelho de Lucas e de Marcos, a Bíblia registra uma história de umas mulheres que elas não pregam, mas enquanto elas estão lá, Jesus está subindo. Jesus vai para Cafarnaum, Jesus vai para Betsaida, Jesus passa em Betfagé, Jesus vai não sei para onde. Quem que você acha que lavava as roupas de Jesus e dos discípulos? Quem que você acha que fazia comida para Jesus e para os discípulos? Quem você acha que encontrava com eles no meio do caminho? Quem que você acha que colocava as camas para eles quando eles chegavam nas aldeias, nas cidades? E olha, irmão, nunca ninguém deixou de ser abençoado onde Jesus chegou. Receba Jesus na sua vida de braços abertos. O servo e Elias para a gente ceiar. E eu fecho aqui. Pega isso para você, meu irmão. Diga assim: eu preciso crescer. Conecte-se com pessoas que te aproximam de Deus. Desgrude de pessoas fofoqueiras, futriqueiras, mentirosas, carnais. Libere teu ouvido para receber palavras do céu. Libere. Conecte-se com pessoas que te aproximem de Deus. Valorize pessoas que te deixam legados de fé. A moda vai passar, as musiquinhas vão passar, a fama vai passar, mas o legado fica. Valorize pessoas que deixam legados de fé. Encoste nelas, respire o ar delas. Traga para a sua vida hábitos que identifiquem a aprovação do Senhor. Sabe, querido, se tem algum hábito na minha vida que eu estou fazendo que eu sei, não precisa o pastor falar, que o Espírito Santo não está aprovando, não é bênção. Tudo aquilo que rouba a glória de Deus, tira a glória de Deus, não é bênção. A visão espiritual é importante. A pequena nuvem, para era apenas uma pequena nuvem, mas para o profeta é uma ação de Deus. Para muita gente, algumas coisas eles dizem assim: vamos ver, é só barulho. O Deus da Bíblia já fez exércitos sírios, filisteus, correrem de ouvir barulho. Deus já fez exércitos se virarem uns contra o outro, Israel entrar, colher os despojos, porque Deus é Deus. Quando a gente vive para a glória de Deus, a gente vive milagres. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Quando a gente acordar pela manhã, nossa primeira oração do dia, antes de tudo: Senhor, eu te dou graças por abrir os meus olhos. Eu te dou graças por esta manhã. Que o seu caminhar, que o seu ir trabalhar, o seu vir para a igreja, o seu dia a dia seja para a glória de Deus. Que tudo que você fizer na vida seja para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus e viva os milagres de Deus. A Bíblia nos ensina nessa noite que a atitude de um servo e de um profeta mudaram a história e o momento de uma nação. Deixa eu perceber aqui agora, me permita parafrasear aqui como profeta essa noite. Quantos aqui desejam abençoar sua terra? Levante suas mãos. Quantos querem que caia água sobre a sua terra? Fique em pé. Aguinaldo.